Prezados amigos e amigas, escolásticas, como nós conhecemos os membros da nossa escola, sejam bem-vindos. É uma alegria aqui receber algumas pessoas pela primeira vez, a Fátima, o Salatiel, o Adelino, também o Francisco Dias, o Tiago, a Dila, a Tacilene, lá do Jordão. Então, sejam bem-vindos aí todos. O tema do nosso simpósio hoje é a oratória sapiencial de Salomão. O que é que nós podemos aprender da arte de falar bem com o rei Salomão? Sapiencial é uma palavra que tem o mesmo sentido de sabedoria. Sapiência, sabedoria. São palavras que têm o mesmo significado. Sapiência traz um contexto mais de sabedoria e ciência. Sapiência. E essa palavra, sapiência, sabedoria, é uma palavra muito presente nos escritos de Salomão. Uma palavra bem central, sabedoria. Então, nós vamos seguir o roteiro que está escrito aí. Os senhores podem seguir, como podem apenas prestar atenção à palestra, mas se quiserem seguir o roteiro, também eu aconselho. Nós vamos ter uma introdução, a parte central e a conclusão. Geralmente, a introdução a gente chama de prólogo. É o logos, o estudo inicial. Essa parte do meio a gente chama de logos. E a última parte a gente chama de epílogo, que é a parte final do discurso, a parte final do logos. Nós dividimos, então, nossa palestra nessas três partes centrais. Então, gostaria de iniciar explicando rapidamente um pouco o tempo e o lugar de Salomão na história. Salomão é um rei que viveu em Israel. Por volta de 970 a 930 a.C., ele reinou sobre Israel por 40 anos. Subiu ao trono aos 12 e sucedeu seu pai Davi. Seu pai Davi o escolheu para ser o seu sucessor pela revelação de Deus de que seria Salomão seu sucessor, e mesmo pela sabedoria, pela ciência que aquele jovem, aquela criança já demonstrava diante de seus pares no seu reino. Há que se falar que Israel é um país banhado pelo Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo. Em torno do mar Mediterrâneo floresceram muitas culturas. Na verdade, o centro do mundo, cultural, religioso, foi o Mediterrâneo. No Mediterrâneo floresceram culturas como a civilização grega, a civilização romana, a civilização egípcia, a civilização fenícia, a civilização cartaginese, a civilização israelita, a civilização da Síria, dos babilônios, dos persas, todos giraram em torno do Mediterrâneo. O Mediterrâneo é como se fosse o coração da própria história da humanidade. Uma terra muito antiga, algo muito antigo na humanidade. Povos muito antigos. As pirâmides foram construídas 2000 anos antes de Cristo, até hoje estão lá para provar a força da humanidade. Então, o rei Salomão, Jesus fala um pouco de Salomão na Bíblia. Ele disse: olhai os lírios do campo, vejam como eles se vestem. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Reconhece o poder da natureza, a beleza da natureza, ao mesmo tempo reconhece toda a glória do rei Salomão. Nem Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua riqueza, em todo o seu poder, em toda a sua sabedoria, se vestiu como um desses lírios. Salomão, a glória de Salomão estava centrada em dois atributos principais dele: a sabedoria e a riqueza. Muitas pessoas acham que sabedoria não é compatível com riqueza, mas é compatível com riqueza. Sabedoria que conduz à riqueza, a sabedoria que conduz à prosperidade, a sabedoria que conduz à segurança. Salomão foi a expressão desses dois atributos que trazem felicidade para o ser humano: a sabedoria e a riqueza. Há um romance escrito no século XIX chamado As Minas do Rei Salomão. Um grupo de exploradores ingleses vão até a África em busca de uma mina que Salomão teria na África. Depois de muitas lutas, de muitas dificuldades, de muitos obstáculos, eles encontram a mina de Salomão e voltam ricos para a sua terra, as minas do rei Salomão. Então nós somos um pouco isso, nós somos um pouco essa África.
essa África sofrida, essa África que precisa de sabedoria, essa África que precisa de riqueza, e que dentro dessa África pode ter um tesouro de Salomão. O que nós estamos fazendo hoje é um pouco essa busca pelas minas do rei Salomão, contido em seus provérbios, contido em outros livros que ele escreveu, como o Cântico dos Cânticos, que para muitos também é conhecido como Cantares, como o Eclesiastes, que é outro livro que Salomão escreveu na Bíblia, e como alguns salmos, principalmente dois, o Salmo 72 e o Salmo 127, que foram escritos por Salomão. Num desses salmos é a famosa frase bíblica que diz: em vão trabalham os construtores, se Deus não estiver presente. Em vão trabalham todas as pessoas que fazem planos, se Deus não estiver presente. É um salmo muito bonito. Então, os provérbios trazem uma mensagem muito central. Os provérbios de Salomão: busque a sabedoria, procure a sabedoria, ache a sabedoria, durma com a sabedoria, faça da sabedoria sua companheira, faça da sabedoria sua esposa. Na Grécia isso era chamado de filosofia. Filo, amor. Sofia, sabedoria. Na Grécia era chamado filosofia. E essa palavra, se fosse transportada para os provérbios, apareceria inúmeras e inúmeras vezes. Ame a sabedoria, busque a sabedoria, faça amizade com a sabedoria. Então, o livro de Provérbios é um livro filosófico, no seu sentido mais original, de um tratado de bem viver, um tratado de virtude, um tratado que aperfeiçoa o homem em suas dimensões, moral, espiritual, intelectual. Salomão, muitas pessoas conhecem Salomão apenas como um rei espiritual, como um rei, um mestre espiritual, mas Salomão era um cientista, Salomão era um filósofo, Salomão era um homem racional. A Bíblia diz que ele estudava as plantas, que ele estudava os animais, que ele nomeava, ele classificava, a maneira que Aristóteles fazia na Grécia antiga. Aristóteles, o pai da ciência, Aristóteles, o pai da investigação do método científico. Já Salomão, 700 anos antes de Aristóteles, já fazia o que Aristóteles fazia na Grécia. Investigava as plantas, os animais, investigava a natureza, estudava a natureza, era um cientista interessado em explicar tudo. Em Eclesiastes ele vai dizer assim: dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para conhecer tudo que está debaixo dos céus. Ele queria conhecer os rios, como os rios funcionam, ele queria conhecer a natureza, ele queria conhecer os pássaros, ele queria conhecer a biologia, ele queria conhecer a botânica, ele queria conhecer a zoologia. Ele era um investigador, ele era um cientista. Desde cedo ele já se destacava por essa busca de investigar as coisas. Eu geralmente, no meu livro Oratória com Filosofia, eu tenho um título onde eu digo assim: Salomão, o mais sábio, o homem mais racional dos sábios de Israel. Por que eu chamo Salomão de racional, de mais racional dos sábios de Israel? Porque Salomão ele usa expressões muito filosóficas, muito racionais. Ele diz assim: examine. Constantemente ele diz: examine, tenha bom senso, reflita, use o juízo, pondere, faça um discernimento, procure entender as coisas. Então são recursos intelectuais que Salomão constantemente usa nos seus provérbios. Se os senhores se dispor a ler os provérbios, vão encontrar inúmeras vezes essa racionalidade do rei Salomão. Nos provérbios não tem nada de fictício. Nos provérbios não tem nada de realidade. Nos provérbios não tem nada de ilusão. É muito prático. É ensinando como a viver. Principalmente a mensagem destinada aos jovens. Jovem, escute os conselhos dos sábios. Jovem, escute seus pais. Jovem, escute os mestres. Jovem, escute o que os sábios falam. E o contrário que dos sábios, que Salomão fala na Bíblia, é o tolo. É uma palavra muito usada. Tolo. Saia do mundo dos tolos. Afaste-se do mundo dos tolos. Suas palavras são escuridão, suas palavras levam à morte, suas palavras levam à destruição.
Os tolos são aqueles que desdenham da sabedoria. Não ignoram apenas a sabedoria, mas desdenham dos sábios. Depreciam os sábios. São os tolos. Uma palavra muito usada por Salomão. Tolo, tolice. Então, dentre tantas ciências que Salomão dominava, uma se destacava bem. A ciência da palavra. Como usar a palavra? Como fazer da palavra sua aliada? Porque ele diz assim: vós comereis os frutos daquilo que dizeis. Não comerás outra coisa. No teu estômago não entrará outra coisa. No teu ser, no teu interior, não entrará outras coisas, senão os frutos do que dizeis. Essa responsabilidade com a palavra, com a profundidade da palavra, com a essência da palavra, é muito presente em Salomão. Então, essa ciência da palavra, o que é que nós temos, nós podemos aprender com Salomão, com seus provérbios, a respeito da arte de falar bem, a respeito da ciência da palavra? São muitos os provérbios dedicados apenas à ciência da palavra. Esse livro aqui, Salomão, o homem mais rico que já existiu, ele dedica um capítulo exclusivo à comunicação de Salomão e à utilidade de aprender a falar bem com os provérbios de Salomão. Um livro muito interessante, um livro muito bom, um livro que fez desse homem que escreveu, Steve Scott, um homem virtuoso, um homem sábio, um homem que se dedicou à leitura dos provérbios para crescer, para prosperar na vida. E também esse livro aqui, também é muito bom, é de um pastor americano, Segredos do Homem Mais Rico que já existiu, Mike Murdock. Eu não tenho preconceito contra livro algum. Eu leio pastor, eu leio maçom, eu leio espírita, eu leio o que vier, para poder ter uma visão ampla das coisas. Salomão é muito amplo. Salomão, tem um Salomão dos judeus, tem um Salomão dos muçulmanos, tem um Salomão dos espíritas, tem um Salomão dos maçons, tem um Salomão da União do Vegetal, tem um Salomão de várias sociedades, respeitado por muitas filosofias, respeitado por muitas religiões. Então, esses livros aqui são de pessoas ligadas ao protestantismo. Os 7 Princípios de Salomão, é outro livro que eu pesquisei, Em Busca da Sabedoria de Salomão, são livros que fizeram parte das minhas leituras para esse simpósio. A Chave de Salomão, é um livro bem maçônico. O Templo, Os Segredos do Templo de Salomão, um estudo bem profundo esse daqui, bem científico, bem pesquisado, como o templo foi construído. Para construir o templo hoje, seria em torno de 500 bilhões de dólares. Seria 500 vezes mais caro do que o templo que o Edir Macedo construiu lá em São Paulo. Porque o templo era revestido de ouro, estátuas de ouro, de prata, de muitas riquezas. Então seria em torno, atualizado os valores, 500 bilhões de dólares para construir o templo que Salomão ergueu. E a grande fonte aqui, a Bíblia Sagrada. A Bíblia, muitas pessoas têm preconceito contra a Bíblia, e eu até entendo por quê. Porque muitas pessoas vulgarizaram a Bíblia. Vulgarizaram. Dogmatizaram, absolutizaram, se apropriaram das Escrituras Sagradas. Isso é compreensível que muitas pessoas não tenham tanta proximidade com a Bíblia. Eu já tive muita proximidade com a Bíblia, mas por causa disso eu me distanciei um pouco da Bíblia. Esses livros todos eu já tinha lido no passado mais para trás. Hoje eu estou me aproximando mais da Bíblia com uma leitura mais independente dos dogmas, dos sacerdotes, dos que querem dominar, se apropriar do livro sagrado, que acha que a interpretação é a interpretação que eles dão. E a Bíblia tem muitos graus de interpretação, do grau mais literal ao grau mais oculto, que a Cabala estuda, que as ciências esotéricas do judaísmo estuda os graus mais esotéricos, os graus mais ocultos da Bíblia. Um livro relevantíssimo para a humanidade. Então, esses livros, encomendei outros livros ainda que vão chegar para me continuar meus estudos a respeito de Salomão. Então, essa ciência da palavra, ela brota da onde? De Salomão. Ela brota da sabedoria de Salomão. Não tem de onde vir a ciência da palavra, a oratória, se não for da fonte da sabedoria. Os gregos já diziam isso, os grandes pensadores gregos, os grandes filósofos, os grandes sábios gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, lá em Roma, Cícero, Quintiliano, todos já falavam da sabedoria como a fonte do bem falar,
a elevação espiritual como a fonte do bem falar. Salomão não vai tratar aqui da forma da oratória. Introduz assim, desenvolve assim, finaliza assim. As partes de discurso são isso, e Salomão não vai tratar dessa parte formal da oratória, que é importante, mas ele não vai tratar dessa parte formal. Ele vai tratar da alma, ele vai tratar do espírito, ele vai tratar da quintessência da arte de falar bem. Porque o homem, quando ele sabe a hora de falar. O homem, quando é sábio, ele sabe quanto tempo ele vai falar. O homem, quando é sábio, ele sabe para quem ele está falando. O homem é sábio, ele está atento, ele está vigilante, ele está conhecendo o contexto com que está falando. Então, a sabedoria é esse grande segredo, é a fonte primeira da arte de bem falar. Então, em 1 Reis 3, 5, 14, é algo muito interessante o que diz nessa passagem da Bíblia. Deus deu a Salomão discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimentos tão imensurável quanto a areia do mar. Vejam só. Abrangência de conhecimento tão imensurável quanto as areias do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a sabedoria dos homens do Oriente e de que toda a sabedoria do Egito. E olha que o Egito é conhecido na história da humanidade como as grandes sabedorias dos faraós, de Hermes Trismegisto, dos grandes pensadores do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem. Sua fama espalhou-se por todas as nações ao redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, olha aqui o Salomão científico, descreveu as plantas, os animais que se movem, rentes ao chão, estudou os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Vinha gente do Egito, vinha gente da Babilônia, vinha gente da Síria, vinha gente da Grécia, vinha gente de Roma, vinha gente muito distante, como a Etiópia, 1.500 quilômetros, como a rainha de Sabá, ouvir a sabedoria de Salomão. Se espalhou por toda aquela região do Mediterrâneo. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. É o testemunho que a Bíblia dá. Salomão não é só o Salomão que está na Bíblia. A Bíblia registra alguns episódios de Salomão, mas existem outras escrituras que também falam de Salomão. Mas a Bíblia traz esse grande rei. Então, quais são os frutos da sabedoria? Quais são os frutos do homem sábio? Um desses frutos do homem sábio é a ciência da arte de bem falar. Outro fruto da sabedoria é a arte de governar. Outro fruto da sabedoria é a prática das virtudes, é adquirir virtudes. Outro fruto da sabedoria é a riqueza, é a vida feliz, é a vida segura, é a vida tranquila. Por isso que quando Salomão pediu a Deus, Deus apareceu em sonho a Salomão, segundo as Escrituras, e disse para Salomão, peça-me o que quiser. Ele já revelou ali a sua própria sabedoria, ao pedir sabedoria. Dai-me sabedoria, dai-me discernimento para que eu possa governar esse grande povo. O povo de Israel era numerosíssimo, era um dos povos mais numerosos da terra. A Bíblia diz que era muita gente que vivia naquela região. E principalmente porque Davi tinha conquistado tudo. O reino de Israel se ampliou muito. Ele conquistou até o rio Eufrates, entrando para que hoje é o Iraque, o Irã, a Arábia, a Síria, o Líbano. Aquela região toda se transformou no reino de Israel por causa principalmente do seu pai, Davi, que era um rei guerreiro, que era um rei que se dedicou à guerra, um rei que se dedicou à conquista. Então, quando Salomão foi administrar Israel, ele estava administrando um império vastíssimo, um dos maiores impérios que existia naquela época. Era uma grande responsabilidade. Então ele disse, dai-me sabedoria, discernimento, prudência, para que eu possa administrar o teu povo com justiça. E Deus gostou do pedido de Salomão e deu a ele, além disso, riqueza como jamais deu para alguém na terra. Na Bíblia diz que Deus disse, te darei sabedoria como nunca houve um antes de ti e que nunca haverá um depois de ti. Aí alguém diz, Salomão, no final da vida, caiu.
Salomão, no final da vida, negou Deus. Salomão, no final da vida, abdicou da sua sabedoria. É muito estranho isso, porque passados 3.000 anos, nós ainda continuamos chamando Salomão de rei da sabedoria. Nós continuamos chamando Salomão de rei da ciência. Será que não tem uma deturpação de tradução? Salomão tinha muitos adversários, Salomão era muito inimigo. Salomão era muito parecido com Alexandre o Grande da Grécia. Claro que ele é muito antes de Alexandre o Grande. Poderíamos dizer que Alexandre era muito parecido com Salomão. Mas aqui eu quero ilustrar que Salomão era muito parecido com Alexandre o Grande. Ele levava a cultura grega e aonde ele chegava, ele não destruía a cultura daquele local. Ele compatibilizava a cultura grega com as culturas de outros povos, que nós chamamos de helenismo. É levar a cultura grega para os outros povos e valorizar a cultura indiana, a cultura persa, a cultura babilônica. Por isso que nós, da escola de Atenas, nós estamos estudando Salomão. Salomão? Não tem nada a ver com a Grécia, Salomão tem. A escola de Atenas é helenística. Ela não se reduz à Grécia. Ela vai para outras civilizações. Ela se nutre de outras civilizações. Ela é helenística. Ela compatibiliza sabedorias. Por isso que nós estamos fazendo esse mergulho no mundo hebraico, no mundo israelense. Então nós vamos entrar agora nos provérbios. E essa arte de governar, Denis, Salomão adquiriu, o povo foi próspero. A Bíblia diz que todos os povos tinham todas as pessoas, todas as casas tinham sua plantação, as pessoas tinham que comer, as pessoas eram felizes, as pessoas eram prósperas e as pessoas viviam em paz. Só que Salomão tinha muitos adversários. Não por causa necessariamente de Salomão, mas por causa do seu pai Davi, que conquistou muitos povos, que matou muita gente, que nas guerras teve que enfrentar muitas disputas. Então isso criou muito sentimento de vingança em outros povos, e claro que eles foram descontar em Salomão. O reino era cheio de adversários, de inimigos. Salomão governou como um homem pacífico. Inclusive a palavra Salomão em hebraico significa pacífico, pacificador, paz. Só que Salomão governou com paz, mas com a força, com exército. Porque a paz, muitas vezes, precisa se articular. A paz precisa, muitas vezes, se armar para se defender contra os desordeiros, contra os criminosos, contra os meliantes, como aqueles que queriam destruir Israel. Ele tinha um exército poderosíssimo para manter a ordem, a paz, a disciplina e o poder do seu reino. Não foi só com a paz, foi com a paz, mas a paz que tinha autoridade. Quando existia rebeliões, quando alguém queria destruir o reino, estava pronto o exército, estava pronto o seu poder para respeitar o Estado, para respeitar o governo, que é uma teocracia, não existia democracia, essa ideia que nós temos hoje era uma teocracia. As pessoas administravam em nome de Deus, Deus, cracia, poder, então era uma teocracia. As pessoas que assumiam o poder, assumiam em nome de Deus. Então esse povo era muito próspero, esse povo era muito rico, foi uma época de ouro de Israel, uma época de ouro da civilização hebraica. Se aquele povo tivesse seguido os ensinamentos de Salomão, seriam outros. Mas quando Salomão morreu, começaram a brigar novamente, se intrigar, cada um ia para suas tribos, para os seus reinos, se dividiram, se repartiram e até hoje estão querendo se encontrar. Mas se aquele povo tivesse seguido a sabedoria, as orientações de Salomão, aquele povo seria uma das maiores civilizações do mundo. Uma das maiores civilizações do mundo. Mas os ensinamentos de Salomão parece que foram por muitos desprezados. Então vamos lá para os provérbios. Referentes à ciência da palavra. E quando eu digo ciência da palavra, eu digo também ciência da virtude. Eu digo também ciência da sabedoria. Eu digo também ciência do bom discernir. Eu digo também a arte de aplicar a justiça. Que a palavra é isso. A oratória é isso. O âmago da oratória, a essência da oratória, a quintessência da oratória. Vamos lá, citar alguns. Tem uma observação que eu fiz aqui. Todos esses provérbios sobre a palavra encontram acolhida na grande ciência retórica criada pelos gregos. Os meus lábios falam do que é certo. A oratória fala o que é certo, correto. A boca do justo é fonte de vida, proporciona vida. Quem zela pela sua palavra
zela por sua vida. Quantos não foram mortos por causa de sua palavra? Quantos não adoeceram? Quantos não ficaram aleijados? Quantos não se enrolaram na vida por causa de suas próprias palavras? Quem zela pela sua palavra, zela pela sua própria vida. A língua do sábio torna atraente o conhecimento. Coloque um tolo para falar um provérbio de Salomão, para ver qual é o sabor que tem. Nenhum. Um tolo citando o provérbio de Salomão. A gente percebe que a pessoa é um tolo. A pessoa não passa de uma pura tolice. Qual é a beleza? Qual é a agradabilidade que tem um tolo citando os conhecimentos, provérbios? Por isso que ele vai dizer, a língua do sábio torna atraente o conhecimento. O que era desatraente para um falando, outro falando, outro falando, na língua do sábio o conhecimento se torna atraente, se torna persuasivo. O falar amável é árvore da vida. Tem aquele poema Desiderata que diz, fale sua verdade mansa e claramente, fale sua verdade com amabilidade, fale sua verdade com agradabilidade. Salomão já dizia isso. Os gregos falavam muito isso. Isso aqui é a forma da arte de falar bem. Não adianta você dar um diamante jogando na cabeça do Dário aqui, ele para o hospital passar 2, 3 meses lá e não sabe nem se vai sobreviver. É a agradabilidade, a forma correta de dizer as coisas. Quem tem conhecimento é comedido ao falar. Um homem sábio, um homem de conhecimento, ele não fica falando toda hora. Ele não fica escrevendo toda hora. Ele não fica polemizando toda hora. O homem sábio, ele é comedido ao falar. Tem um período de silêncio, tem um período de gestação, tem um período como a cobra, quando come um boi. Para digerir aquele boi todo, ela passa tempos e mais tempos e mais tempos. O sábio é como se fosse uma cobra engolindo um boi. Depois disso, ele passa ali tempo digerindo as coisas, e quando ele termina, aí sim, ele está pronto para falar, ele está pronto para opinar, ele está pronto para dizer a sua verdade. Depois de ter digerido tudo, as circunstâncias, as pessoas, os contextos, ter examinado. E aí ele está preparado para falar. As palavras do sábio são águas profundas. Quando se diz na oratória grega, que a oratória grega era uma oratória conteudística, era uma oratória de conteúdo, era uma oratória de conhecimento, Salomão confirma isso. As palavras dos sábios são águas profundas. Sentimos nas palavras dos sábios, sentimos na palavra dos mestres, sentimos na palavra daqueles que conhecem, ou pelo menos daqueles que buscam conhecer, ou daqueles que buscam a sabedoria, ou pelo menos daqueles que já estão mais adiantados do que nós, uma profundidade no dizer, que não é só pela palavra, é pelo olhar, é pelo gesto, é pela forma, é pela ética, é pelo comportamento, é pela prática, é pela energia, é pela aura, é pelo éter, como dizia Aristóteles, pelo ar, pelo incomensurável éter, pelo amplo éter, que essas verdades elas são sentidas, percebidas inconscientemente pelas pessoas. A conversa do tolo é o caminho da morte. Joia valiosa é o homem que fala com conhecimento. É uma joia valiosa. Hoje o que a gente mais vê são as pessoas opinando com tudo, sem conhecimento praticamente de nada. Tudo tem uma opinião, tudo acha que conhece. E ainda desdobra tempo falando, argumentando, e é uma carroça vazia. Aquela velha história, o burro carregando uma carroça vazia, de longe a gente percebe a zoada. Não tem nada dentro da carroça. Se tivesse pelo menos uns 40 quilos de milho, alguma coisa de alimentação, aquela carroça não fazia barulho algum. Mas o tolo é isso, é barulhento. O tolo, ele odeia o silêncio. O tolo, ele não consegue passar um momento de solidão meditativa para buscar a si mesmo, para mergulhar dentro de si mesmo. Conviver consigo mesmo. Ele tem que estar todo o tempo na internet, ele tem que estar todo o tempo no WhatsApp, ele tem que estar todo o tempo conversando com alguém, ele tem que estar todo o tempo ligando, ele tem que estar todo o tempo em movimento. Ele não consegue deitar numa rede com tranquilidade, ele não consegue ficar só, porque há uma grande perturbação dentro do seu eu, um movimento terrível dos pensamentos. Mas o sábio, ele se interioriza, porque é a partir dessa interiorização, desse silêncio, que ele pode se conhecer, que ele pode se descobrir, que ele pode se achar. Você sempre comerá o fruto de suas palavras. Isso é muito forte.
Você sempre comerá o fruto de suas palavras. Não adianta. Se você disse coisas ruins, você diz coisas negativas, se você diz tudo isso, você vai comer as suas palavras. Se você diz coisas benditas, coisas sábias, coisas justas, você vai comer. Não é escapatória. As palavras nos fazem. As palavras são nosso eu, nós respondemos por ela. Isso é na lei universal, é dentro do direito universal. Que Aristóteles dizia, onde é que está esse direito universal? Está nos códigos? Está na Constituição? Esse direito universal, esse direito natural, onde ele está? Está amplamente registrado no largo éter da humanidade. Na incomensurável terra está registrado. A lei do plantio, a lei da colheita, a lei do merecimento, são leis naturais, que Aristóteles diz, estão registrados no amplo éter e na incomensurável terra. Fala com sabedoria e ensina com amor. A língua do justo é ouro puro. A palavra dos sábios sustentam a muitos. A palavra do sábio traz cura. Quantas palavras ruins não são motivos de doença para o outro? Como palavras corretas, sinceras, sábias, podem erguer a saúde, a vida, a autoestima, a confiança, o valor de alguém. Afasta-te do tolo, ele não tem conhecimento no falar. Deus se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Afasta-te do tolo, falei. O coração do sábio manifesta-se pela boca. Meu coração, meu interior, onde está a revelação, a nossa revelação, pelas nossas palavras. Pelas nossas atitudes também, mas pelas nossas palavras. Sócrates dizia quando alguém chegava para conversar com ele, a primeira coisa que Sócrates dizia, fala para que eu te conheça. As palavras nos revelam. Então, o coração do sábio manifesta-se pela boca. E sua palavra promove a instrução, o conhecimento. As palavras ditas agradavelmente são um bálsamo para a alma. Veja as profundidades filosóficas, sapienciais do rei Salomão. Que muitas vezes está na Bíblia, provérbios, tanto cita. Eu não estou citando aqui provérbio tal, como os pastores fazem. Exatamente para diferenciar um pouco. Tal provérbio, tal, versículo tal, de tanto a tanto. Mas quem lê os provérbios vão encontrar essas palavras de outras maneiras, conforme a tradução. As palavras dos sábios são ferramentas de persuasão. O que é persuasão? Convencimento. Levar o outro a acreditar no que você está falando. As palavras dos sábios são ferramentas disso. Quando o sábio fala, ele já traz consigo essa potencialidade da persuasão, essa potencialidade do convencimento. Ninguém fica indiferente ao que o sábio diz. Não pode ficar. Não tem como não ficar. Pode não concordar. Mas quando o sábio fala, quando uma pessoa de conhecimento fala, não há como ficar indiferente. Porque suas palavras são águas profundas, como diz um dos provérbios bíblicos. As palavras dos sábios são ferramentas de persuasão. Como é que eu posso persuadir as pessoas? Como é que eu posso convencer? Como é que eu posso falar bem? Como é que eu posso fazer com que as pessoas acreditem em mim? Pela minha sabedoria, pelo meu conhecimento, pela minha ética, pelas minhas palavras, pela minha prática. São ferramentas naturais de persuasão. Ah, não, eu vou aprender a como colocar minhas mãos, eu vou aprender como olhar, eu vou aprender técnicas de oratória para ter capacidade de convencer as pessoas. Superficial. Isso é superficialidade. A parte mais superficial da arte de falar bem. A parte mais essencial da arte de falar bem está aqui em Salomão. É isso aqui. Os gestos são importantes, as técnicas são importantes, questões exteriores à oratória são importantes, mas não são essenciais. Porque se a pessoa for um sábio, se a pessoa for um homem de conhecimento, a oratória, de onde é que surge? Surge disso, é a fonte da oratória. Naturalmente, se a pessoa é um sábio, é da sabedoria que é a fonte primeira da oratória. Continuando, para a gente já concluir essa parte. As palavras do sábio são ferramentas de persuasão, a resposta branda aplaca a ira. Quantas vezes uma pessoa irada, com ódio, chega perto da pessoa, e se a pessoa souber responder mansamente, se a pessoa souber responder com brandura, e sustentar essa brandura,
Porque a pessoa chega a primeira vez, pá, a pessoa, não, sim senhor, sim senhor. Aí chega de novo, pá, aí a pessoa não aguenta mais, não sustentou a brandura. Não teve constância na mansidão. Tem que ter constância na mansidão. Tem que ter firmeza na brandura para amansar a fera, para amansar o leão. Tanto em si, leão rugindo dentro de si, como o leão que ruge no outro. Mas a resposta branda, se houver constância na brandura, aplaca a ira. Até a pessoa pedir desculpa, não me desculpa, eu estava muito nervoso, eu estava irritado, eu perdi meu controle. O senhor é uma pessoa muito inteligente e tal, talvez cubra de elogios o outro. Né? Então a resposta branda aplaca a ira. Ira com ira não dá certo. Ira com ira leva a violência. Ira com ira leva a destruição. Tem uma coisa que dá mais prejuízo é briga, mais prejuízo é conflito. O que dá mais prosperidade é paz. Conflito, quebra, deu prejuízo. Quebrou um copo, quebrou uma garrafa, quebrou uma televisão, deu prejuízo. Vai ter que comprar, trabalhar de novo, para ter tudo isso. Daqui que se equilibre, conflito dá prejuízo. Paz dá prosperidade. Paz economiza. Se tem uma coisa muito econômica na vida de uma pessoa, como economizar? Eu estou querendo procurar economizar. Tenha paz. Tenha paz, que a economia brota da paz. Quantas coisas você não vai economizar tendo paz? Salomão mergulha então na alma, na essência, no âmago da arte de falar bem, que está muito além da mera forma. Podemos dizer que a sabedoria de Sócrates, Platão, Aristóteles, de Cícero, quando falavam da retórica, tinham a quinta essência do que disse Salomão. Os filósofos estoicos e também Cícero, Quintiliano, já enfatizavam isso. A única oratória real é a oratória dos sábios. O orador tem que ser um sábio. A sabedoria brota da eloquência. No livro que eu já falei, de Longino, orador grego, chamado Tratado do Sublime, ele vai dizer, a elevação espiritual, a sabedoria, é a maior fonte da arte de falar bem. Seja um sábio, procure se apropriar do conhecimento. Busque a sabedoria, porque diz Salomão que ela clama nas praças, ela clama nos tribunais, ela clama nas ruas, ela clama dentro das casas, ela clama em todos os lugares, para que as pessoas possam ouvi-la, entendê-la. Todos os cantos a sabedoria está falando alguma coisa, mas os tolos estão surdos, os tolos estão cegos para a sabedoria clamando ao homem a todo momento, nas árvores, nos animais, nos acontecimentos, no dia a dia, no respirar, no viver, no se levantar, no dormir. A sabedoria clama aos homens para ser percebida, para ser vista. Salomão vai dizer isso num de seus provérbios. Se Salomão tivesse vivido na Grécia, ele seria considerado um dos maiores cientistas, filósofos e oradores daquela tradição. Com toda certeza. Seria considerado um precursor da ciência retórica. Seria considerado um precursor da arte do bom governo, sob a direção do povo israelita, que era muito numeroso, era um povo feliz, próspero e desfrutava de grande paz. Já concluindo essa primeira parte do nosso simpósio, para a gente abrir para perguntas e respostas, tem muitas outras coisas de Salomão, mas nós estamos trazendo para o foco do nosso simpósio. Qual é o valor atual dos provérbios? Que atualidade tem isso? Salomão vai dizer em um dos seus salmos, ele vai dizer, o rei viverá enquanto o sol estiver brilhando. As palavras do rei viverão enquanto o sol brilhar. Enquanto o sol brilhar, essas palavras terão valor. São palavras sempre eternas, são palavras perenes, são palavras eternas da sabedoria dos antigos, da sabedoria da humanidade. São tratados de virtude morais, ele fala em honestidade, ele fala em integridade, ele fala em verdade, ele fala em bondade, são virtudes morais. Ele fala em virtudes intelectuais, como eu já falei, friso novamente, pensar, raciocinar, ponderar, examinar, ter bom senso, refletir, discernir, entender. Use sua mente, use seu cérebro, use essa sua capacidade lógica para perceber as coisas. Virtudes ligadas à intelectualidade. E as virtudes espirituais, amor ao próximo, amor a Deus, amor à sabedoria. Todas essas virtudes são tratadas nos provérbios de Salomão. Há um grande interesse atualmente na leitura desses provérbios de Salomão. Muitas pessoas mudaram de vida.
Muitas pessoas enriqueceram, muitas pessoas se tornaram virtuosas pela leitura e pela prática dos provérbios. Não adianta você pegar o provérbio aqui, ler os provérbios de Salomão, os 31 capítulos, e dizer, pronto, já li, quero que minha vida transforme. Quero que minha vida seja melhor. Não, é um digerir, é um mastigar, é um viver, é uma constante releitura, é uma prática, é um norte, é um manual que precisa ser consultado, meditado, vivido. Estou praticando, estou vivendo. Se eu começar a praticar, se eu começar a viver, eu perceberei os efeitos positivos na minha vida pelos provérbios de Salomão. Essa sabedoria de Salomão está na Grécia, essa sabedoria de Salomão está na Índia, essa sabedoria está em Roma, essa sabedoria está em todas as civilizações do mundo, por meio de outros sábios, por meio de outros filósofos. O que Salomão está dizendo aqui, os sábios da Grécia diziam, os sábios da Índia diziam, Buda dizia, Krishna dizia, lá na Índia, na Grécia Sócrates dizia, Empédocles dizia, Aristóteles, Platão diziam, em Roma Cícero dizia, sabedoria perene, sabedoria universal. Há um grande potencial dos provérbios de tornar a nossa vida sábia e virtuosa. Jesus diz, buscai e acharei, pedi e receberei, batei a porta e ela se abrirá. Mas isso não é só pedir e já receber. As pessoas interpretam as coisas e depois não acreditam nas coisas que são ditas. Buscai e acharei, busquei e não encontrei. Então não é verdade. Pedi e não recebi. Como é que pode ser verdade uma palavra dessa que eu já pedi e não recebi? Como é verdade que eu já bati a porta e as portas não se abriram? Porque não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Tem que ser algo sincero. A busca, o pedido, o bater na porta tem que ser algo sincero, ardente, profundo, da alma da pessoa. Com Deus não tem superficialidade. Com Deus é da alma, com Deus é da profundidade, é os anseios do seu coração. São os pensamentos que não só habitam na sua mente, são os pensamentos do seu coração, como diz Salomão. Aqueles pensamentos mais profundos, os pensamentos do seu coração. Seus anseios que você não diz nada para ninguém. Do que você diz, eu tenho fé, mas no fundo você não tem fé. Busquei, mas no fundo você não buscou. Pedi, mas no fundo você não pediu. Você sabe que lá no âmago, a sensação é outra. E é isso que define a vida da pessoa. É o que é sentido no âmago. Não é só aqui no que transita na superficialidade. É aquilo que eu acredito. É aquilo que está residindo no meu interior mais profundo. Que eu preciso acessar, transformar. Eu aprendi uma coisa muito importante nesse simpósio, que é essa importância de viver esses provérbios, de reler esses provérbios, de meditar nesses provérbios, de colocar em prática esses provérbios. Quais os benefícios? Mais diretamente dizendo, de ler os provérbios. Deixarei aqui a palavra com Steve Scott. Ele vai narrar de forma muito sucinta. Quais os benefícios de ler os provérbios de Salomão? Ele vai narrar e dizer aqui para nós, porque ele viveu esses provérbios, ele teve uma experiência direta com esses provérbios. Como é que eu sei que ele não está inventando, que esse autor não está inventando, que esse autor está mentindo, que esse autor está... Quando a gente lê um livro, a gente conhece o autor. A gente conhece um pouco as profundidades das palavras de quem escreve. Do jeito de quem fala, a gente conhece também quem escreve. Eu tenho livros aí que não dá para passar da primeira página, que eu sei que a profundidade daquele autor não tem nada a ver com o que ele escreve. Há uma energia por trás de tudo isso, do escrever, do falar, do dizer. Os benefícios das estratégias de Salomão, ter sabedoria. Os benefícios dos provérbios, ter prudência. Prudência é a sabedoria aplicada na prática. Isso é prudência. Capacidade de julgar. Preservação e proteção. Sucesso. Mais saúde. Mais vida longa. Honra. Abundância financeira. Estima das pessoas poderosas, das autoridades, elogios e promoções, independência financeira, confiança, força de caráter, coragem, conquistas extraordinárias, realização pessoal, ótimos relacionamentos, amor e admiração das outras pessoas, compreensão da vida, uma vida cheia de sentidos. Então são os benefícios que a gente se dirige muito por benefício. O que é que eu tenho a ganhar com isso? Se eu for para o simpósio, o que eu vou ganhar?
Se eu ler, o que eu vou ganhar? As pessoas precisam disso. O que é que eu vou ganhar com isso? Então é isso que nós podemos ganhar com os provérbios de Salomão. Lembremos o que disse a rainha de Sabá, que é muito, muito bonito que ela falou quando visitou Salomão. Vamos concluir com essa frase da rainha de Sabá. Quando ela viu riqueza, quando ela viu sabedoria, quando ela viu civilização, quando ela viu prosperidade, quando ela viu Salomão sentando à mesa, como tocava nos copos, como se alimentava, como sentava com alto grau de atenção, de vigilância, de nobreza, de sinceridade, de luz, de espiritualidade, ela simplesmente se encantou com o sábio de Israel, com a beleza, com o ouro, com o templo, com o palácio, e ela disse a Salomão: ó rei, como são sábios, como são felizes os homens do teu reino, que constantemente estão diante de ti e se nutrem da tua sabedoria. E é o que nós podemos dizer quando a gente lê esses provérbios. Como são felizes as pessoas que leem esses provérbios, que vivem esses provérbios, que estão constantemente na presença da literatura das letras de Salomão e que se nutrem da sabedoria desse grande rei. Muito obrigado a todos vocês.